Na grande tapeçaria do universo, onde a luz luta contra as trevas, uma questão surge. Onde estava Jesus durante a rebelião de Lúcifer? Imagine por um momento o choque cósmico que abalou o próprio céu, quando o anjo mais brilhante se voltou contra o seu Criador. Mas no meio deste caos, Jesus não foi um observador silencioso. Ele permaneceu forte como a personificação do amor e da justiça divinos. Hoje, mergulharemos profundamente nas Escrituras para descobrir o papel poderoso que ele desempenhou durante este momento crucial. Então, prepare-se para ser iluminado. E enquanto estiver aqui, não se esqueça de se inscrever e compartilhar sua opinião nos comentários. De onde você é e como Jesus fez milagres em sua vida. Lembre-se, Jesus irá abençoá-lo e ele estará sempre com você. Lúcifer, que já foi o portador da luz, ocupou uma posição estimada nos reinos celestiais. As Escrituras o descrevem com uma admiração que sugere um ser de beleza e sabedoria incomparáveis. Em Ezequiel 28, 12 e 17, as imagens usadas para representar Lúcifer são quase poéticas, apresentando uma criatura projetada com favor divino e adornada com o esplendor de pedras preciosas. Ele não era apenas um anjo. Ele foi talvez o mais elevado dos arcanjos, ungido e cheio de sabedoria, refletindo a glória do próprio Deus. Na ordem celestial de Deus, os arcanjos serviam a propósitos específicos e executavam a vontade divina em todo o cosmos. Lúcifer estava entre esses seres poderosos, se não no ápice de sua hierarquia. Como querubim guardião, seu papel era proteger e preservar a santidade dos domínios celestiais, garantindo que as características divinas de Deus emanassem através da criação. Sua presença teria sido inspiradora, inspirando respeito e admiração de outras hostes angélicas, uma figura revestida de pureza e propósito. No entanto, dentro desta identidade ilustre estavam as sementes do descontentamento. As Escrituras nos contam em Isaías 14, 12 e 15 sobre o desejo de Lúcifer, que se transformou de seu chamado divino em uma ambição que eclipsou a reverência com a arrogância. As palavras do profeta Isaías traçam um relato assustador de rebelião. Subirei aos céus, levantarei o meu trono acima das estrelas de Deus. Esta declaração não é a voz da humildade ou da servidão, mas sim a da ambição que reivindica o próprio trono divino. O desejo de ter um status semelhante ao de Deus nasceu do orgulho, uma semente insidiosa que transformou um coração antes cheio de luz divina em um anseio pela glória própria. Lúcifer acreditou erroneamente que sua beleza e sabedoria eram razão suficiente para desafiar Deus, na esperança de conquistar seu domínio onde ele se sentaria como supremo. Esta aspiração fraturou a harmonia dos céus, fazendo-o passar de guardião da luz de Deus a símbolo de orgulho e rebelião. Cada passo na queda de Lúcifer é marcado por um afastamento deliberado da ordem divina. A Bíblia usa imagens de estrelas cadentes para enquadrar esta mudança, uma presença outrora luminosa, que agora espirala para fora da sua constelação ordenada. Esta descida celestial significa um ponto de viragem, marcando a transição de Lúcifer para Satanás, o adversário. Dentro dessa transformação, ele perde sua posição e inicia um caminho para se tornar a epítome de tudo que é contrário a Deus. A narrativa de Lúcifer nos ensina sobre o poder transformador do orgulho. Nesta história celestial reside um conto de advertência para a humanidade, um eco que lembra que os dons concedidos pelo divino têm como objetivo cumprir o seu propósito e não desafiar o seu reinado. Reflete as lutas enfrentadas na existência humana, onde a ambição e o orgulho podem afastar-nos das intenções divinas, afetando não apenas os destinos pessoais, mas também influenciando o equilíbrio cósmico. O orgulho continua a ser um adversário formidável, visível nas tendências autoexaltadoras da humanidade atual. Levanta questões na consciência espiritual. Como alguém pode garantir uma vida vivida em humildade e serviço, refletindo a imagem do Criador, em vez do reflexo distorcido de alguém? Tais reflexões imploram por diligência espiritual, exigindo oração e contemplação para navegar na jornada da vida
com alinhamento intencional do coração em direção a Deus. A compreensão da queda de Lúcifer também afeta a nossa percepção das escolhas morais e éticas. É uma história que incentiva a vigilância contra qualquer coisa que busque elevar o eu acima do chamado divino ou do bem-estar da comunidade. A jornada de cada pessoa manifesta este drama cósmico numa escala menor, lutando pela integridade, resistindo às tentações que prometem elevação à custa da harmonia espiritual. Esta narrativa espiritual, colocada na precedência do livre-arbítrio, mostra a vulnerabilidade do amor, que o poder divino permite que até a sua criação se rebele. A liberdade que Deus concedeu aos anjos estende-se à humanidade, trazendo implicações profundas sobre escolha e consequências. A história de Lúcifer não é apenas sobre a queda, mas também sobre a dinâmica do reino, destacando o compromisso inabalável de Deus com o livre-arbítrio, apesar da rebelião. Assim, ao examinar a ascensão de Lúcifer à grandeza e a subsequente queda, vemos mais do que uma história de rebelião. Percebemos uma lição essencial de amor e justiça divinos. Adverte que a verdadeira elevação não vem do autoengrandecimento, mas do serviço e da defesa da verdade divina. Um caminho que a humanidade pode seguir para se alinhar mais perto de Deus. Este capítulo estabelece as bases para a compreensão do conflito celestial que se seguiu, aprimorando o foco na dinâmica celestial e nas consequências que se desenrolam quando a harmonia divina é perturbada. À medida que avançamos para a próxima fase desta narrativa cósmica, estamos preparados para explorar a batalha épica travada nos céus, alterando para sempre o curso dos reinos espirituais e terrenos. Na vasta extensão do cosmos, onde as glórias do céu cantam louvores à magnificência divina, irrompeu um momento de agitação sem precedentes, um choque que iria repercutir na própria criação. Esta foi a Guerra Celestial, um conflito que encontrou as suas raízes no orgulho e na rebelião que discutimos anteriormente com a queda de Lúcifer. É aqui em Apocalipse 12 que o drama se desenrola, com uma representação vívida da batalha cósmica entre as forças do bem e do mal, lideradas pelo arcanjo Miguel e pelo caído Lúcifer, agora transformado em Satanás, o adversário. A cena é ambientada com uma visão dramática. Uma mulher vestida de sol, identificada por muitos estudiosos como representando o povo de Deus, seja através de Israel ou da Igreja. Aos seus pés, a lua, e na cabeça, uma coroa de 12 estrelas. Esta imagem captura não apenas a beleza e a graça, mas também o propósito divino, significando uma realidade cósmica onde os eventos terrestres e celestiais estão inextricavelmente ligados. Contra este pano de fundo surge o grande dragão, vermelho, descrito como tendo 7 cabeças e 10 chifres, uma figura de terrível poder e malícia, representando Satanás e as suas forças destrutivas. Este dragão, Lúcifer, agora em plena rebelião, está pronto para devorar o filho da mulher assim que este nascer. Um acto que ilustra o seu desespero para frustrar o plano de Deus. No entanto, a criança, muitas vezes vista como uma figura messiânica, é arrebatada para Deus e para o seu trono, enquanto a mulher foge para o deserto, um santuário da ira da serpente. Este fio narrativo não apenas ecoa profecias antigas, mas também se entrelaça com o nascimento e a proteção do Salvador, preparando o cenário para o confronto celestial. Nos reinos celestiais, a batalha está lançada. Miguel e seus anjos se levantam para lutar contra o dragão e seus companheiros caídos, numa luta não apenas de poderes físicos, mas profundamente espiritual, enraizada na lealdade, na justiça e na retidão. Este não é um conflito comum, incorpora a essência da justiça cósmica, onde a rebelião e o orgulho não podem coexistir com a santidade divina. Miguel, representando a autoridade e a força divinas, está na vanguarda, liderando as hostes celestiais com uma determinação inabalável, personificando o decreto divino de que a rebelião não pode habitar nas cortes do Todo-Poderoso. A batalha é travada não apenas em força, mas também em propósito. É o choque dos destinos eternos,
a defesa da luz contra as trevas, da verdade contra o engano. Visões de espadas celestiais e anjos com armaduras preenchem a narrativa. Cada anjo não apenas um guerreiro, mas um emissário da vontade divina, envolvido em um conflito que determinaria o equilíbrio espiritual do universo. Não é um mero mito. Isto é um símbolo da verdadeira guerra espiritual, que os teólogos argumentam que ainda tem impacto no nosso mundo hoje, onde cada coração humano é um campo de batalha entre o bem e o mal. Ao soarem os hinos de batalha, o dragão é vencido, não apenas pela força, mas pela justiça divina, executando um golpe decisivo contra a rebelião. Lúcifer, agora desmascarado em todas as suas intenções maliciosas, é derrubado, não mais um anjo de luz, mas um adversário destruído. A sua expulsão do céu marca uma vitória decisiva, ilustrando não apenas a queda do orgulho e da rebelião, mas também o triunfo da ordem e da graça divinas. Para os reinos celestiais, esta expulsão é motivo de regozijo, uma restauração da pureza e da paz. No entanto, para a terra, sinaliza uma luta nova e mais intensa. Satanás, cheio de fúria, sabendo que o seu tempo é curto, volta a sua atenção para a terra, determinado a travar a sua guerra profana contra a humanidade, os destinatários do amor divino e da redenção. Este é o peso da luta celestial. Um lembrete de que a batalha espiritual iniciada nos céus reverbera em nossa vida diária, convocando cada crente a permanecer firme na fé, guiado pela vitória eterna conquistada naquelas cortes celestiais. Assim, a batalha cósmica, retratada no Apocalipse, é mais do que uma saga épica de antigamente. Serve como um poderoso lembrete aos crentes da importância vital da vigilância espiritual, da coragem e da confiança inabalável no poder divino que vence todo o mal. A compreensão desta narrativa celestial capacita os crentes a envolverem-se nas suas próprias batalhas espirituais, com a certeza de que a vitória pertence àqueles que se alinham com os propósitos divinos estabelecidos desde a fundação da criação. Durante o período tumultuado da rebelião celestial, um evento explorado com riqueza simbólica, no capítulo anterior, fazemos uma pausa para contemplar uma questão significativa e frequentemente ponderada. Qual foi o papel de Jesus durante esta convulsão celestial? Compreender isto implica mergulhar na intemporalidade, autoridade e presença divina de Jesus, conforme retratado nas Escrituras, o que é fundamental para compreender a sua influência sobre os reinos e eventos espirituais. Os versículos iniciais do Evangelho de João oferecem uma base para esta exploração. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. João 1:1. Este versículo fala da coexistência eterna de Jesus, conhecido como o Verbo com Deus. Enfatiza não apenas sua presença desde o início, mas também seu papel integral na própria estrutura da criação, ao afirmar que todas as coisas foram feitas por meio dele. João 1:3. A Escritura transmite explicitamente a autoridade e o envolvimento de Jesus na criação, posicionando-o como uma figura profundamente envolvida na criação do universo e na ordem orquestrada dos seres celestiais. O livro de Colossenses apoia ainda mais isto com a sua declaração profunda. Porque nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Colossenses 1:16. Isso fornece uma lente através da qual podemos ver a rebelião. Embora o conflito cósmico, conforme detalhado em Apocalipse 12, se centre na luta e na subsequente queda de Lúcifer, é crucial reconhecer que Jesus, pela própria essência do seu ser e papel na criação, possui autoridade suprema sobre todas as entidades espirituais. Sua consciência e influência sobre esses eventos não são meramente observacionais, mas profundamente autoritárias. Compreender o papel de Jesus durante este período também envolve contemplar a sua profunda consciência da dinâmica celestial em jogo. Lucas 10:18 revela uma declaração reveladora de Jesus: Eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Esta declaração
não é apresentada como um relato de segunda mão, mas como uma observação de primeira mão, indicando a onisciência de Jesus e a sua presença intemporal em eventos espirituais. Ele testemunhou a queda, não como uma divindade distante, mas como um participante ativo com profunda influência sobre as realidades espirituais. Refletindo sobre o envolvimento de Jesus durante a rebelião de Lúcifer, devemos explorar a sua posição como autoridade central, cuja palavra e vontade definirão os contornos da justiça e ordem divinas. Por sua própria natureza, ele abriga o poder de manter ou desmantelar a ordem nos reinos celestiais. A rebelião não ocorreu num vácuo separado de sua autoridade divina, mas dentro de uma estrutura em que seu poder e propósito permaneceram incontestáveis. Além disso, o seu papel vai além da sua autoridade e envolvimento na criação. Abrange sua soberania moral e espiritual. Através da sua presença eterna, Jesus manifesta a personificação da verdade e da justiça divinas, elementos que contrastam fortemente com o engano e a rebelião liderados por Lúcifer. Neste confronto cósmico, a verdade inerente de Jesus constitui a antítese da subversão e distorção de Lúcifer. À luz do seu ponto de vista divino, Jesus personifica a vitória final sobre as forças do desafio. Embora a narrativa da rebelião celestial seja marcada por conflitos e divisões, ela, em última análise, destaca a soberania e a visão inabaláveis de Jesus. Esta soberania é um testemunho do seu poder incomparável sobre as forças espirituais, alinhando-se com a narrativa bíblica mais ampla que reafirma consistentemente o seu papel como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, cujo domínio transcende todos os tempos, espaços e seres. Ao contemplar esta profunda realidade cósmica, os seres celestiais e terrenos são chamados a reconhecer e reverenciar Jesus não apenas como um observador passivo dos eventos cósmicos, mas como o Logos eterno, o arquiteto e sustentador de tudo o que existe. Este reconhecimento traz consigo a implicação de uma lealdade inabalável, um tema que transita suavemente para o capítulo seguinte, à medida que refletimos sobre a plenitude da divindade de Jesus e o nosso compromisso de segui-lo plena e fielmente. Através desse reconhecimento, somos convidados a encontrar segurança na sua autoridade e a obter força na certeza inabalável da sua soberania eterna. Tendo o capítulo anterior mergulhado no teatro cósmico da rebelião celestial e no posicionamento estratégico de Jesus dentro dele, mudamos agora o nosso olhar para o magnífico panorama da sua identidade divina e do nosso apelo à fé. Este capítulo investiga um dos mistérios mais profundos da fé cristã, a plenitude da divindade de Jesus, como declarado em Colossenses 2:9, porque em Cristo vive corporalmente toda a plenitude da divindade. Aqui o apóstolo Paulo articula uma verdade monumental em suas implicações. A totalidade da natureza de Deus está investida em Jesus. Esta revelação nos convida a refletir profundamente. Imagine a imensidão de Deus, o arquiteto do tempo e mestre do cosmos, habitando plenamente em Cristo. Ele transpõe Jesus de uma mera figura histórica notável para a presença divina que a humanidade anseia compreender. Aqui reside a essência de sua existência eterna, um núcleo que se liga perfeitamente ao seu papel durante a rebelião celestial, ressaltando sua onipotência e onipresença por toda a eternidade. Essas verdades profundas não são reflexões teológicas abstratas destinadas apenas à contemplação. Eles ressoam com implicações dinâmicas para as nossas vidas hoje, tocando todos os aspectos da nossa jornada de fé. À medida que fazemos a transição dos reinos celestiais de volta à Terra, a identidade de Jesus continua a ser parte integrante da nossa compreensão de como navegar na existência de forma significativa. Confessar, como Pedro fez em Mateus 16:16, que tu és o Messias, o Filho do Deus vivo, é colocar a nossa confiança naquele cuja autoridade divina governa tanto os reinos visíveis como os invisíveis. No entanto, o reconhecimento da sua divindade nos leva a um convite documentado em Mateus 16:24. Quem quiser ser meu discípulo,
negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este chamado a seguir exige mais do que a aquiescência passiva. Estimula a dedicação ativa. Seguir a Cristo é um compromisso abrangente, confiando no seu controle soberano sobre os caminhos imprevisíveis da vida. É um convite para uma relação onde o mundano se entrelaça com o divino, transformando as nossas lutas humanas em corajosos atos de fé. A profundidade deste apelo é assustadora, mas fortalecedora. A segurança que vem com isso é reforçada em Hebreus 13:5, onde Deus promete: "Nunca te deixarei, nunca te abandonarei." Esta certeza absoluta constitui a pedra angular da nossa esperança. Em cada provação e triunfo, sua presença nos precede, oferecendo orientação enquanto atravessamos os mares tumultuados da vida, assim como os apóstolos que passaram a confiar em sua divindade em meio a águas tempestuosas. Como crentes, abraçar a plena divindade de Jesus é transformador. É um impulso que nos leva ao discipulado genuíno, onde a nossa fé se torna uma procura ativa de integridade e amor num mundo muitas vezes fragmentado por narrativas divisivas. Desafia-nos a incorporar um testemunho vivo de fidelidade e devoção. Esta jornada de discipulado, iniciada tomando diariamente a nossa cruz, não é fácil nem isenta de sacrifícios. No entanto, ao entregarmos as nossas vidas, encontramos um propósito e, em última análise, um profundo sentido de ligação à sua missão divina. Além disso, através do reconhecimento da autoridade última de Jesus, descobrimos uma estrutura para navegar nos relacionamentos, nas decisões éticas e no crescimento pessoal. Seus ensinamentos nos encorajam a agir com justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com Deus. C.F. Miqueias 6:8. Seguir Jesus envolve a transformação do coração, permitindo que seu amor flua através de nós em atos de bondade e compaixão. A nossa fé torna-se menos uma questão de rituais e mais de aprofundar uma relação que molda a nossa visão do mundo, influenciando a forma como abordamos todos os aspectos da vida, desde o desenvolvimento pessoal até ao envolvimento com questões sociais mais amplas. Tornamo-nos parte de uma narrativa mais ampla de redenção e restauração, agindo como vasos de paz em tempos turbulentos. Ao abraçar a plenitude da divindade de Jesus, a nossa fé vai além do mero reconhecimento para uma expressão ativa, onde a sua presença nas nossas vidas funciona tanto como um conforto como um desafio. Conforto, sabendo que o seu propósito divino sustenta a nossa existência, e desafio, impulsionando-nos a viver uma vida não confinada ao interesse próprio, mas expandida através do amor e do serviço. Assim, nosso chamado à fé transcende a simples crença. Torna-se uma jornada para incorporar seus ensinamentos, refletindo sua graça e verdade, para um mundo que anseia por esperança. Ao reconhecer Jesus como plenamente Deus, comprometemo-nos com o seu caminho, certos da sua companhia eterna enquanto navegamos pelas complexidades e alegrias da vida, guiadas pelo Espírito Santo. Ao concluir este capítulo, ele planta sementes para a reflexão à medida que passamos a explorar formas práticas como esse relacionamento divino se desenvolve em nossas vidas. Os próximos capítulos nos guiarão na compreensão de como viver esse chamado com intencionalidade e propósito em todas as esferas de influência que habitamos.